permaneça na linha de frente. Permaneça na linha de frente. 2 Samuel 23, verso 9 e 10. Não está na projeção, mas a gente vai projetar ali para você acompanhar. Muito obrigado. Diz assim a palavra do Senhor. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aiota, como um dos 3 principais guerreiros, esteve com Davi quando eles desafiaram os filisteus em Paz-damim para a batalha. Os israelitas, eles fizeram o quê? Recuaram. Verso 10. Mas Eleazar manteve a sua posição e feriu os filisteus até que a sua mão, pelo cansaço, ficou dormente e grudada na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos, somente para buscar os despojos. Queria que você fechasse os olhos agora, toda a igreja. Você que está online com a gente, se você pode, feche seus olhos por um instante e repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, fala comigo nessa noite, que toda distração, que tudo aquilo que não vem do Senhor, possa ir embora agora, e que eu possa receber do alto, do céu, uma palavra em nome de Jesus. Amém. O texto, ele começa com um contraste forte. E os israelitas recuaram, mas Eleazar manteve a sua posição. Eleazar era de um grupo seleto conhecido como os valentes de Davi. Em outro texto, Davi um dia, ele falou assim: eu tenho tanta saudade de beber água daquela fonte. E os valentes de Davi atravessaram o terreno inimigo, arriscaram a sua vida para pegar um copo de água para o rei. E quando o rei viu aquilo, ele disse assim: eu não posso tomar dessa água, porque ela tem um preço, um peso de sangue. E derrama aquela água no lugar. Então são homens capacitados, gabaritados, prontos para a batalha. E aqui eu já quero começar dizendo, está a verdadeira marca de um homem de Deus. Ele não se move pelo comportamento da maioria, mas pela convicção da sua aliança. Eleazar, ele não luta porque o ambiente estava favorável. Ele luta porque a causa é maior do que o medo. A fidelidade dele não é coletiva, é pessoal. Mesmo no momento de guerra, mesmo no momento difícil, o exército de Israel, ele tira o seu time de campo, mas Eleazar, ele permanece na linha de frente. Existem alguns textos que vão apontar essa verdade para a gente. Por exemplo, Josué 24:15, você conhece? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está dizendo assim: escolham a quem vocês vão servir. Aos deuses dos amorreus, aos deuses do outro lado do Eufrates, mas eu decidi, eu e a minha casa vamos servir a Deus. Lá em 2 Timóteo 4:16, Paulo vai dizer assim: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Amém? Então, eu preciso compreender, em primeiro lugar, que é necessário permanecer mesmo quando todos recuam, quando os outros recuam, quando a situação é contrária àquilo que eu estou pensando e imaginando, eu tenho que seguir em frente. Imagina um bombeiro diante de um grande incêndio. Eu assisti o documentário, tem filme também, sobre o 11 de setembro, e é terrível, enquanto a poeira, enquanto o fogo, enquanto aquela situação está queimando, está matando pessoas, o corpo de bombeiros de Nova York, ele vai adentrando ao prédio, e muitos perderam a vida ali. Muitos carros, irmãos, ficaram abandonados semanas e semanas, em pátios, estacionamentos, esperando o dono voltar, mas eles tinham morrido.
Mas aqueles homens de fé, de coragem, eles permaneceram mesmo quando outros recuaram. Eleazar, ele não reagiu com a multidão, mas ele respondeu ao chamado de Deus. Então, eu posso olhar para o mundo que eu estou vivendo, eu posso olhar para as circunstâncias ao meu redor e dizer assim: pastor, mas ninguém está fazendo, ninguém está sendo fiel, ninguém está buscando, ninguém está orando. Mas eu decidi, eu e a minha casa, decidi servir ao Senhor. Eu compartilhava uma palavra, e eu estava num grupo de pastores, interessante, né? E eu falava assim: rapaz, quarta-feira que passou, eu fiquei triste demais, muito triste. A gente teve um culto abençoado aqui na igreja, mas a nossa frequência, e interessante que na terça eu tinha falado sobre isso com a liderança, né? Os cultos principais da igreja, eles têm que ser quarta e sexta, perdão. Quarta, o nosso culto de ensino, e sexta, o nosso culto de oração, irmão. Porque se a gente tem uma igreja fortalecida na palavra, no estudo da palavra de Deus, na oração, no domingo vai ser só vitória, amém? Aleluia. Aí quando a gente chegou quarta-feira aqui, o grupo estava reduzido. Acho que nem Ivaldo estava. Você estava quarta-feira? Estava, né? Lucineide se quebrou na quinta, né? Misericórdia. Mas estava aí. E eu olhei aquilo, e eu, na minha tristeza, fui compartilhar isso. Eu falei: rapaz, eu fiquei triste demais, estou chateado com a igreja. Aí um pastor falou assim: tinha quantas pessoas lá? Aí eu falei: tinha tantas. Ele falou: quarta-feira eu preguei para eu mesmo, ninguém foi. Amado, George tem essa frase. Ele fala assim: rapaz, eu estava triste com a minha situação, mas agora eu ouvi uma história pior, me alegrei. Mas eu não me alegrei com a derrota do pastor, não. Mas eu falei assim: rapaz, se está ruim aqui, está pior ali. Aí outra pessoa falou assim: lá na igreja tinha 4. Eu falei: amém, glória a Deus, já melhorou, né? Mas, perceba, é um tempo difícil de permanência, é um tempo difícil de enraizamento, é um tempo difícil da gente construir a nossa espiritualidade. E escute isso, não tem a ver apenas da gente estar aqui no templo, não é sobre isso, mas tem a ver com a gente viver dia a dia na presença de Deus, a gente ter prazer de estar na casa do Senhor no domingo para adorar, meu irmão. De estar na quarta-feira, eu vou ver meu irmão, eu vou estar junto, eu vou estudar a palavra, na sexta-feira eu vou dobrar meu joelho, eu vou estar orando ao Senhor, porque Deus, Ele tem resposta para aquele que permanece, amém? Então, maturidade espiritual é continuar firme, mesmo quando ninguém está, quando ninguém ora, você ora, quando ninguém serve, você serve, quando ninguém acredita, você permanece, porque Deus, Ele não está à procura da maioria, mas Ele está procurando permanência, Ele está procurando fidelidade, Ele está procurando um povo que não se dobra diante das circunstâncias. Em segundo lugar, número 2, eu aprendo com esse texto, com Eleazar, que eu tenho que lutar até o limite da força. O texto diz: e ele lutou até ficar exausto. Eleazar não teve uma vitória fácil, ele foi até o limite. Existe uma espiritualidade superficial que abandona a luta no primeiro sinal de desgaste. Hoje eu não estou bem, não vou na igreja. Hoje eu não estou feliz, eu não estou satisfeito com algo, eu não vou adorar Jesus. Hoje as coisas não estão funcionando como eu imaginava, hoje está chovendo, hoje a gente vai colocando situações de superfície que a gente não consegue se aprofundar. Mas o padrão da Bíblia é entrega total. A vitória de Deus, então, naquele momento passa pelo esgotamento humano. Mas escute algo,
É no momento que você está cansado. É no momento que você pensa assim: ah, Senhor, eu não aguento mais. Que o Senhor vem dizendo assim: não há provação maior do que você possa suportar. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. A minha graça é suficiente para você, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Estando angustiado, ele orava ainda mais intensamente. Aleluia! É no momento que tudo parece perdido. É no momento que o Titanic está afundando, que a banda fala assim: não vamos embora não, vamos tocar aqui mais perto que quero estar. Você lembra disso? A turma toca o hino do cantor cristão, da harpa. Então, um atleta, ele não pode parar quando a dor começa a vir. Mas ele continua, justamente porque dói, porque a dor é um sinal que ele está rompendo limites, que ele está evoluindo, que ele está crescendo. E Eleazar entendeu isso espiritualmente. Talvez hoje você chegou até essa casa cansado de lutar pelo casamento, cansado de servir, cansado de acreditar em algo que você ainda não viu. Cansado das dívidas que só se acumulam no cartão de crédito, no seu nome, mas existe uma linha que separa quem tenta daquele que vence, e essa linha se chama perseverança. Amém? Deus nos chamou a perseverar, Deus nos chamou a não parar no meio do caminho, mas seguir em frente, rumo ao lugar que Ele tem preparado para nós. Amém? Em terceiro lugar, número 3, eu aprendo com Eleazar que ele não soltou a espada. Isso é incrível que diz no texto, né? A sua mão ficou presa à espada. Então ele lutava, houve uma dormência na sua mão. Talvez as feridas, o sangue, fizeram a espada colar ali. Então ele estava num campo de batalha, ele estava sendo afrontado, confrontando inimigos, mas firme. A espada, ela representa a palavra de Deus. A vitória de Eleazar está ligada diretamente à arma que Deus lhe deu. Olha o que diz Efésios 6, 17. Tomem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hebreus 4,12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então, numa guerra, se o soldado perde a sua arma, ele perde a batalha. Ele não vai estar pronto para lutar, por mais que ele tenha estratégia, por mais que ele tenha força, por mais que ele esteja preparado. É muito complexo. Então, hoje, muitas pessoas estão tentando vencer as batalhas, mas desconectados da palavra do Espírito, da palavra de Deus, da arma que Deus tem nos dado. Irmãos, aqui nós temos estratégia, aqui nós temos direcionamento, aqui nós temos unção para vencer qualquer batalha da nossa vida, amém? Armas espirituais que podem ser usadas, que te motivam, que é o remédio da sua alma, mas nós não acessamos, nós não nos alimentamos, e acabamos por nos alimentar daquilo que o mundo tem para nós. Snakes, pequenas palavras, shorts, TikToks, humor, entretenimento, enquanto não mergulhamos na palavra de Deus. Deixa eu te dizer algo forte: você não vence na vida espiritual no improviso, não vence. Você vence quando a palavra de Deus está na sua mente, no seu coração, e ela transborda para os seus lábios, para a sua boca, para a sua rotina. Chega um nível que você não precisa mais forçar nada, porque a palavra já faz parte de você. Essa semana eu parei no Spotify e tem várias playlists da Bíblia cantada. Quem já viu a Bíblia cantada? Na íntegra. Você bota lá, aí você gosta de quê? Vinícius gosta de forró. Aí bota lá forró, Bíblia cantada.
Nem sei se tem, mas deve ter algum canto. Aí alguém vai estar cantando os versos de uma maneira que você vai ouvir. Vai ter em soul, vai ter em funk, vai estar tocando o ritmo lá. E você vai estar ouvindo a palavra. A YouVersion, né, que é a versão mais baixada aí para aplicativos, Android, iPhone, ela tem a opção de você soltar o áudio da leitura que você está fazendo lá. Capítulo 3 de João. Aí tem lá a Bíblia narrada para você ouvir. Você botar no carro, você bota no fone de ouvido no ônibus. Você vai ouvindo, vai lendo, vai aprendendo, vai crescendo. Porque se a palavra de Deus não estiver dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, a gente vai ser sempre fragilizado, irmão. Nunca fortalecido. A gente vai estar tomando leitinho espiritual a vida toda. E não dá. A gente tem que comer comida sólida. Nós precisamos avançar. Amém ou não amém? Amém. A palavra de Deus, ela não foi dada apenas para informação, mas também para transformação, diz John Stott. Quarta verdade, penúltima já que aprendemos com esse texto: Deus é quem dá a vitória. Você pode dizer isso aí para o seu vizinho? Sacode ele, você acorda, é Deus que te dá a vitória. O texto prossegue dizendo: e o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia. Eleazar lutou, mas foi Deus quem deu a vitória. A Bíblia então apresenta um equilíbrio, a responsabilidade humana e a soberania divina. Porque nós pensamos assim: caramba, como que eu vou sair dessa situação? Como que eu vou vencer essa luta que para mim parece impossível, eu não tenho saída para isso. Mas é Deus que move o mundo espiritual, é Deus que move aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos pensando, para que a coisa aconteça. Eu me lembro, e vai ter um pessoal do Rio aí com a gente na live, que nós chegamos numa igreja, lá em Santa Isabel, na segunda igreja, e quando a gente chegou, a igreja tinha um prédio próprio. Isso era uma bênção, aleluia. Mas precisava de 852 mil reformas. E a primeira reforma que precisava era o pátio, porque ela tinha tipo um estacionamento lateral. O nosso é de frente, né? Ela tinha um espaço de frente, mas tinha um lateral que dava para a cantina, para as salas, enfim. E era barro, irmão. E no Rio chove mais do que Natal. Mas esses dias está chovendo com força, né? Foi Lília que voltou do sul e trouxe a chuva. Só pode. E a gente chegava para o culto e era ralado, porque o povo descia do carro, então a gente ia pisando para ir para o Kids e voltava para a igreja e sujava a igreja, e era um trauma grande, difícil. E para concretar a lateral da igreja, a gente fez um cálculo lá, era um dinheiro forte, a gente não tinha mão de obra para fazer um mutirão e fazer o calçamento ia ser complicado. Aí então um amigo, de um não crente, do primo, do sobrinho, do irmão, passou a congregar com a gente e falou assim: eu conheço alguém, eu conheço uma pessoa que trabalha numa empresa de concreto armado, esses caminhões bitoneira, né? Como é que chama aqui? Caminhão bitoneira mesmo? É isso aí, né? E às vezes sobra um traço de concreto e ele tem que despejar em algum lugar. Aí eu falei: achou, é lá na igreja. Aí ele falou assim: só tem um problema, pastor. Eu falei: qual é o problema? Não tem problema, é só solução. Aí depois descobri que era problema. Só tem um problema: a gente nunca sabe quanto sobra. Pode ser 2 metros, pode ser 7 metros, pode ser 5, a gente não sabe. Vai na sorte. E na hora que tiver liberado lá, tem que ter gente na igreja para puxar. Aí eu juntei os homens e falei: aí, gente, é na sorte. Aí o pessoal: vamos, estamos dentro, pastor, vai dar certo. Aí beleza, primeiro dia, ligação: pastor, em meia hora o caminhão está chegando aí, 7 metros quadrados de concreto. Aí liga para um, liga para outro. Eu não morava perto da igreja, morava em outro interior. Na verdade a igreja era no interior dessa vez. Aí a gente corria para a igreja, era aquele desespero, amado. Mas vou dizer, foi Deus que abriu essa porta, com o trabalho dos homens fortes,
Aleluia. E Deus deu a vitória, amém? A gente conseguiu completar. Ficou igual um tabuleiro de xadrez, né? Metade aqui, 2/3 aqui, 3 aqui. Mas hoje, quem pisa lá, não vai lembrar daquela época que era luta, que era dor, que era o barro vermelho lá, o barro que sobrou. Não lembra disso, porque foi construído algo. Mas as coisas só são construídas a partir da nossa disponibilidade. Não fui eu, amado. Eu ficava olhando lá, tentando ajudar, e nego vinha com um rodo, com um cano de 100, puxando aquele negócio, ajeitando, já prepararam tudo o terreno, porque enquanto nós preparamos o terreno, Deus, Ele prepara a bênção sobre a nossa vida. Enquanto você está estudando, se preparando para o concurso, enquanto você está sendo um bom funcionário no seu trabalho, enquanto você está sonhando em abrir a sua empresa, em casar, em servir ao Senhor na igreja, Deus está preparando a bênção sobre a sua vida. Aleluia. É como um agricultor. Ele planta, rega, cuida, mas ele não pode gerar a vida sem Deus. Isso vem do Senhor. Então, continue lutando, mas não confie na sua própria força. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Percebe? Na sua oração, tudo depende do Senhor. No seu trabalho, tudo depende de mim. Eu tenho que fazer, eu tenho que acordar, eu tenho que levantar. Amanhã é segunda-feira, aleluia, eu vou levantar, eu vou trabalhar, eu vou cumprir a minha agenda de tarefas, de atividades. Senão não vai, irmão, não funciona. Número 5 e último. O texto termina de uma maneira muito louca. Quinto lugar, muitos voltam apenas para colher. O texto diz: o exército voltou apenas para saquear os mortos. Eles não lutaram, porque quando eles viram o inimigo, o que eles fizeram? Recuaram. Eles deixaram Eleazar sozinho para lutar. Mas na hora do despojo, eles voltaram para saquear os mortos. Então, Gálatas 6:9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Em qualquer projeto, poucos constroem, mas muitos aparecem quando tudo está pronto. Eu gosto de usar uma expressão, essa só tem lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, aqui em Natal não tem isso, que é o famoso engenheiro de obra pronta. Você já viu? Você está fazendo alguma coisa, está fazendo uma reforma em casa, aí alguém chega, ih, rapaz, isso aqui não está bom não, isso aqui não está certo, isso aqui não ficou do melhor jeito, isso aqui não sei o quê. Você está fazendo, na hora de fazer ninguém apareceu, ninguém quis ajudar. Na hora da luta, não tinha uma alma viva lá com Eleazar. Mas na hora que está tudo pronto, tudo completo, tudo feito, sempre vai aparecer alguém para botar defeito, irmão. Eu visitei parte, porque ainda não fui convidado para conhecer o novo salão de Lena, depois da grande reforma que ela fez. Mas essa semana eu conheci parte. Tanto que eu estava dirigindo meu possante, meu carro, eu não sabia onde parar, Iago, que eu já não mais conhecia a casa da ovelha. Aí ela falou: pastor, aqui é o salão, aqui são os portões do céu. Aí estava explicando lá a obra e tal. Mas eu tenho certeza absoluta que alguém já chegou lá, ela está maravilhada com a obra, todo mundo feliz. Ah, mas podia ter feito de outro jeito. Mas isso aqui era para ser assim. Mas o portão é branco, era para ser preto. Mas a entrada podia ter sido ao contrário, que alguém vai falar, irmão. Porque é do ser humano, está intrínseco na gente. O que eu aprendo com isso? Eu não posso viver por reconhecimento e eu não posso esperar que os outros façam aquilo que eu tenho que fazer. Eu não posso depender da aprovação de ninguém.
Porque Deus viu Eleazar quando ninguém viu. Faça a obra de Deus e deixe a reputação com o Senhor. Você pode dar uma glória a Deus? Deixe que os outros falem ou pensem, mas faça o que Deus te chamou a fazer. Não espere tapinha nas costas, elogio, aplauso. Quarta-feira eu elogiei o louvor. Hoje Jefferson elogiou. Eu queria parabenizar o grupo que foi o primeiro grupo a chegar aqui, de equipe. O grupo da live, que está lá ralando, da mídia, que soa a camisa. E muitas vezes ninguém vê, amados. Mas eles estão lá trabalhando, servindo ao Senhor. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor pela vida deles? Nem ar-condicionado, nem luz eles têm como castigo. Mas eles estão lá, alegres, servindo a Deus, fazendo milagre com os equipamentos. Mas eu profetizo que coisa boa vai chegar, amém? Se a gente for falar de todo mundo, né? Lide, que chega cedo aí todo culto, que está servindo, tanta gente. Não espere, mas não espere que alguém vá falar. Não espere. Simplesmente faça o que Deus te mandou fazer, porque a recompensa vem do Senhor, amém? Porque quem recebe a recompensa em terra, então já recebeu, mas quem não recebe tem um galardão preparado na eternidade. Eu creio que a gente está juntando galardão. A gente vai ser bilionário lá, amado, amém? Vai ser bênção. Permaneça na linha de frente. Eleazar permaneceu quando outros recuaram. Ele lutou até o limite, ele não soltou a espada e viu Deus agir. Permaneça quando for difícil. Permaneça quando for solitário. Permaneça quando for cansativo, mas nunca deixe de lutar. No final, não é o mais talentoso que vence, mas é o que permanece na linha de frente até Deus trazer o livramento. Amém? Que a graça, o poder, a unção e a misericórdia do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Amém?